Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as civilizações da Mesoamérica. Esta é uma aula para a semana 5 do PET 2, do sexto ano. Há informações valiosíssimas para que você realize as atividades desta semana. Então, preste bastante atenção, assista esse vídeo até o fim, que isso vai ajudar você bastante. Na aula da semana 4, nós dizíamos que o ser humano chegou à América, segundo algumas teorias, entre 11 e 14 mil anos atrás, entre outras teorias aí que chegam a até 60 mil anos atrás. A verdade é que esses povos foram se desenvolvendo em todo o continente e existiram civilizações bastante complexas no continente americano antes da chegada do europeu, e é isso que nós vamos ver nesta aula. A primeira sociedade que nós vamos verificar são os astecas. Eles viveram na região sul do México e parte da América Central, e por volta do século XIII eles incorporaram vários povos sob seus domínios, ou seja, criaram um império. Esse império ele teve fim aí com a chegada dos europeus, com a dizimação desses povos nativos por parte dos europeus, dos espanhóis. Havia uma hierarquia social bastante clara, dividida em 4 partes. Né? No topo da pirâmide social estava o imperador, e logo abaixo estava a nobreza, e depois da nobreza estavam os homens comuns e os escravos que faziam parte da sociedade, aí, da base social dos astecas. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, construíram pirâmides. Essas pirâmides eram templos, né, para cultuar os seus deuses, e eles também faziam sacrifícios humanos, acreditando que isso garantiria o funcionamento do Sol. Esta é uma crença deles. Na agricultura, eles criaram um sistema que era chamado de chinampas, que eram feitos em aldeias alagadas. Construía-se, né, pequenas ilhas e para a produção de legumes, verduras e grãos. Outro povo que nós vamos ver são os maias. Esses povos eles viveram por volta a partir do século II. Eles ocuparam parte aí da América Central, e eles desenvolveram uma sociedade aí até mais ou menos o século XIII, o século XIV, até desaparecer. Sua religião era uma religião politeísta também, acreditavam em vários deuses. Construíram pirâmides, só que isso estava ligado à religião e também à astronomia. Os maias eles tinham um calendário baseado nos estudos astronômicos deles. Então, a pirâmide ela era colocada de forma que era possível a observação dos astros, né, a observação do espaço, e com isso foi possível a contabilização, né, e a criação de um calendário próprio dos maias, que é bastante, inclusive, preciso, né, um calendário de 365 dias, e, enfim, era bastante precisa estas informações que eles tinham com o estudo da astronomia dessa sociedade. Eles não constituíram um grande império como nós percebemos com os astecas. Na verdade, eles se organizavam politicamente em cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade autônoma. Então, cada cidade tinha o seu próprio rei, o seu próprio governo. Cada cidade tinha o seu chefe supremo, que comandava ali a sua região. Basicamente, nas cidades maias, quem habitava
o centro ali urbano eram somente o rei e a nobreza, né? Os artesãos, os camponeses, todos viviam fora da cidade, todos viviam no campo. Eles praticavam um esporte chamado Poctapok, que era feito para celebrar a fertilidade, celebrar a vida. E esse esporte ele tinha como objetivo acertar a bola dentro de um pequeno círculo. Os jogadores só podiam acertar a bola com o quadril, o joelho ou o cotovelo. É bastante diferente, é bastante peculiar esse esporte. O esporte ele tinha um fim religioso. Havia um fim religioso, né, nesse sentido. Ele era feito para celebrar a fertilidade, sabendo aí que essas sociedades, né, são politeístas, cultuam também, né, algumas características aí da natureza. Então nós temos aí esse esporte como uma forma ritual, ele é um esporte ritual. Okay? Outra sociedade que nós temos, que é bastante interessante, é a sociedade dos Incas. Ela já é uma sociedade da América do Sul, que se criou aí um império de uma forma diferente, e esse nome Inca ele é dado por causa do imperador Sapa Inca, que significa filho do sol. O império ele era composto por pequenas aldeias autônomas que estavam submetidas ao imperador. Então, não havia um poder aí forte centralizado, de forma que todas as aldeias estavam sempre ligadas ao imperador, mas eram algo mais ou menos autônomo, né? Porque algumas vezes que o imperador solicitasse, era necessário que as aldeias, que os aldeões atendessem o pedido, as ordens do imperador. Essas aldeias se chamavam ailos. Okay? As casas são bastante interessantes, eram construídas de pedra. Os incas eles se localizavam numa região montanhosa e em cima da montanha, principalmente à noite, o frio ele é bastante intenso. Então eles construíam as casas de modo que as casas conseguiriam manter-se quente, né, manter-se aquecida durante a noite. Então eles construíram as casas de pedra com um telhado de palha, e esse sistema fazia que se absorvesse a luz do sol, o calor do sol, para que se mantivesse uma temperatura ainda alta durante a noite dentro da casa. Eles desenvolveram a agricultura nas montanhas em forma de grandes degraus. É interessante que vocês observem na foto, uma cidade que foi preservada, que é a cidade de Machu Picchu, que é uma cidade até bastante turística. O sonho meu é ir nessa cidade, gente. Paguem a minha passagem para ir para lá. A minha e da minha esposa. Mas aqui, e do neném também. A cidade de Machu Picchu, ela é uma cidade que, por estar em cima da montanha, ela se manteve. Então, é algo que nós podemos observar, aquilo que foi dito. O formato das casas, logicamente, não tem mais as palhas, né? Porque é uma matéria orgânica que perdeu-se, né, com o tempo. E é um lugar que recebe bastante turistas. Os incas, eles tinham um sistema, eu não coloquei no slide, mas um sistema de correio bastante interessante, que se chamavam chasquis. Eram pessoas que pegavam uma mensagem, né, eram mensageiros. Né? Por exemplo, eles estavam numa determinada cidade, alguém precisava se comunicar com outra pessoa, mandava essa mensagem, e esse chasqui, ele transmitia essa mensagem a outro chasqui
até que a mensagem chegasse ao seu destino final, né? Então havia um sistema aí de correios nesse contexto, né? Um sistema aí de transmissão de mensagens. Vamos para as atividades desta semana, que estão bastante tranquilas. Então, na atividade 1, vocês vão explicar, né, como era a organização dos astecas. Na atividade 2, vocês vão comparar a forma como os astecas e os incas usavam a agricultura. Na atividade 3, vocês vão falar sobre o poc-tapoc, e vocês vão citar outros, né, isso já vai ser fonte de uma pesquisa que você vai fazer, outros esportes que surgiram no continente americano. Na número 4, você vai citar, além do Machu Picchu, outros patrimônios da humanidade que você conhece. Existem muitos no Brasil, então você vai fazer a pesquisa. O objetivo é realmente não ter falado sobre algumas coisas que você precisa também pesquisar, que você precisa também correr um pouco atrás. A número 5 é uma atividade em que você vai relacionar a primeira coluna com a segunda. Então, na primeira coluna estão os nomes, na segunda estão as ideias que ela representa, ok? Ou o conceito que representa esse nome. Na número 6, vocês vão completar, e é importante que vocês leiam o texto que está do PET, né, que está aí, veio na semana 5, para que vocês completem corretamente esta atividade. Se você prestou bastante atenção, estará bastante tranquilo para você fazer. Tenha uma boa semana, bons estudos e até a próxima.